Fala galera, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa revisãozinha para a prova do segundo ano, né? O conteúdo seria Introdução à Óptica e Espelhos Planos. Então, fiz uma questãozinha aqui de certo e errado com 9 itens para a gente revisar um pouquinho dos conceitos, né? De Introdução à Óptica. Então, vamos lá. Item número 1. Um objeto branco continuará branco sob uma luz monocromática vermelha. Bem, como é que eu posso definir isso, né? Como é que eu posso definir isso? Se um objeto é branco, se ele continuará branco, você tem que entender que a gente analisa um sistema chamado RGB, né? Para determinar as cores que a gente vai conseguir enxergar as coisas. O que significa sistema RGB? Que é o sistema como o olho humano funciona, tá? É vermelho, vermelho, verde, verde e azul, só que os termos estão escritos em inglês, né? Red, green, blue, ok? E esses três cores, vermelho, verde e azul, são as três cores, né, primárias para o olho humano, ok? São as três cores básicas que o ser humano enxerga tudo baseado na mistura dessas três cores, beleza? Na mistura dessas três cores, o ser humano consegue enxergar todas as cores todas as cores, né? Todas as cores que fazem parte da visão humana podem ser obtidas por essa mistura. Ponto. Então, olha só. Se um objeto é branco, se um objeto é determinado como branco, quer dizer então que este objeto, ao receber uma luz com todas as cores RGB, todas as cores, né? Contém tudo, contém vermelho, verde, azul, vai bater nela e vai refletir todas as cores, vai refletir todo o RGB, ok? Então, se eu jogar apenas a cor vermelha sobre esse objeto que é naturalmente branco, ele vai refletir apenas vermelho porque ele só recebeu vermelho. Então, se o nosso olho enxerga apenas o que foi refletido, então o nosso olho se refletiu apenas, né? Se refletiu apenas uma cor vermelha, então quer dizer que o nosso olho vai ver esse objeto que é naturalmente branco sobre a cor vermelha. Então, um objeto branco continuará branco sob uma luz monocromática vermelha? Errado. Ele ficará vermelho. Beleza? Então, item errado aí. Vamos lá. Item 2. Reflexão, refração e absorção nunca ocorrem simultaneamente. Bem, o normal é que as três ocorram simultaneamente, né? Esses três fenômenos, né? Se eu jogo uma luz, né, numa divisão de meios assim, né? Ou numa divisão de meios, uma parte da luz vai refratar, uma parte vai refletir e outra parte vai ser absorvida pelo meio, né? Então esses três fenômenos acontecem simultaneamente, eles sempre acontecem simultaneamente, né? Os três fenômenos sempre acontecem? Não. Existem momentos em que um ou outros fenômenos não acontecem, né? Existem momentos, mas é possível os três acontecerem ao mesmo tempo? É. E o item fala que nunca ocorre. Errado, né? Pode ocorrer sim, e na verdade é bem comum, é bem mais comum do que qualquer outra coisa, tá bom? Então, terceiro item. Os raios luminosos se propagam de forma retilínea em meios homogêneos e transparentes. Perfeito. Não preciso nem discutir esse item, é exatamente esse o conceito. Tá? Essa é uma das propriedades geométricas da luz, que são 4 que eu disse para vocês na sala de aula, né? Uma das propriedades geométricas da luz é essa, em que a luz ela se propaga retilínea se o meio for transparente e homogêneo. Um exemplo disso, o ar. Ele é transparente e é homogêneo também, porque todas as partes do ar à nossa volta têm as mesmas propriedades químicas e físicas aproximadas. Ok? Então é um meio homogêneo, além de transparente, e portanto a luz se propaga de forma retilínea. Tá? Então, item correto. Item número 4. Penumbra só pode ser gerada por fontes extensas. Perfeito. Porque o que é a penumbra? Quando eu tenho, por exemplo, uma fonte extensa assim, né? Uma fonte extensa. Tá ligado assim um fio, ok? E aí essa lâmpada aqui, que é uma lâmpada comprida, né? Eu vou chamar de fonte extensa. Está emitindo luz em todas as direções. Se eu coloco uma bola na frente dela aqui,
se eu colocar uma bola na frente dela, uma parede atrás, ela vai gerar uma região de sombra e uma região de penumbra atrás dessa bola, né? Ó, o ponto mais alto da lâmpada só consegue gerar uma sombra naquela região e o ponto mais baixo da lâmpada gera uma sombra nessa região, né? Eu não vou dizer o termo sombra, né? Porque sombra é o resultado das duas regiões que não conseguem ser iluminadas, que no caso seria isso daqui. Isso é região de sombra, ok? Beleza? Isso daqui, ó, que está para cada lado é o que a gente chama de região de penumbra, porque são regiões que não são iluminadas por algumas partes da lâmpada, mas são iluminadas por outras partes da lâmpada. Isso é possível que uma penumbra seja gerada, se sim a minha fonte for maior do que apenas um pontinho, ou seja, não é uma fonte putiforme, tem que ser uma fonte um pouquinho maior. Beleza? Então, pronto, finalizado. Esse é o conceito, né, de penumbra, e sim, ele precisa de ser uma fonte extensa. Então, o item 4 está correto. Item 5, né? Item 5. A lua é uma fonte luminosa. Bem, existe fonte luminosa e fonte iluminada, né? O que é fonte luminosa? É aquilo que produz a luz. O que é fonte iluminada? É aquilo que reflete a luz. E a lua, óbvio, não cria, ela só reflete a luz que o sol emite sobre ela. Logo, ela não é uma fonte luminosa. Ela é um corpo iluminado. Item errado, tá? Item 6. Se uma folha é verde, então ela absorve a cor verde. Pensa comigo. Volta ali para o topo, para aquele meu desenhozinho de uma luz sendo inserida, sendo jogado sobre um corpo branco, né? Vamos mudar agora as cores das coisas aqui. Vamos imaginar que é uma folha verde, e que eu joguei sobre ela uma luz branca, ou seja, composta de todas as cores, RGB. Se esse objeto é verde, quer dizer que o verde é o que chega no meu olho, é o G. O G é o que chega no meu olho para eu conseguir ver aquele objeto de verde, né? O green. Então significa que o R e o B foram absorvidos e só o G que veio no meu olho. Então quer dizer que se um objeto é verde, é porque ele não absorve o verde, ele reflete apenas o verde. Então o item está errado, ok? Se ele tem uma determinada cor, essa é a cor que ele reflete, não que ele absorve. Beleza? Item número 7. Câmara escura gera imagens invertidas. O que é câmara escura? Câmara escura é aquela caixa, né, em que a gente coloca com apenas uma única aberturazinha, ok? Para que a imagem possa ser formada no fundo da caixa. Por exemplo, se eu boto uma vela aqui assim, vai ser formada uma imagem dessa vela de cabeça para baixo lá dentro da caixa. Então sim, o item está correto, gera sempre imagens invertidas. Item número 8. A frequência do branco é a média da frequência de todas as cores. Errado. Branco não tem frequência. Branco é uma cor que representa a união de todas as outras. Okay? Ela representa a união de todas as outras. Então, branco não tem frequência. Elas são todas as frequências acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Então, item errado. Item número 9. Quanto maior o ângulo visual... O que é ângulo visual mesmo? Quando você está olhando, por exemplo, para um objeto aqui na sua frente, vou botar uma vela perto do olho aqui. Ângulo visual é o ângulo que você enxerga do ponto mais alto até o ponto mais baixo. Este ângulo aqui formado entre essas duas retas é o ângulo visual. E, obviamente, quanto mais longe estiver o objeto, né, menor vai ser o ângulo visual. Ok? O ângulo visual vai ser menor quanto mais distante estiver o objeto. Aí ele fala, quanto maior o ângulo visual, que é encontrado de forma mais fácil trazendo o objeto para próximo do olho, menos detalhes podem ser vistos na imagem. Errado. O conceito de, né, ângulo visual é exatamente o que define o grau de detalhes que você consegue ver num objeto. Então não. Né? Quanto maior o ângulo visual, maior o nível de detalhes, não menor. Então item errado. Beleza? Então, finalizada essa questão, vamos para itens de certo e errado agora de espelhos planos. Ok? Tinha uma outra questãozinha ali que a gente podia fazer com relação à introdução à ótica, porém ele não está muito no estilo da nossa prova, ok? Porque essa parte de, né, introdução à ótica, ela está mais conceitual na prova, então não vamos fazer cálculo nenhum com relação a ela não.
toda a nossa prova está mais baseada na parte de espelhos planos, beleza? Então, vamos focar em espelho plano agora. Vamos lá. Item número 1. Todo espelho plano forma imagens virtuais. Bem, se eu boto um objeto na frente de um espelho plano, a imagem desse objeto é formada lá no seu interior, ok? Então ela é formada na parte virtual do meu espelho, não na parte real. Então quer dizer que sim, a minha imagem de um espelho plano, né, ela é virtual? É. Ela é somente virtual? É possível que você forme imagens reais com um espelho plano, tá bom? É possível, mas normalmente são virtuais, ok? E o item não falou que só forma imagens virtuais. Se ele tivesse falado isso, estava errado. Porque um espelho plano consegue sim formar imagens reais, tá? A gente só não estudou nenhum caso disso, mas sim, é possível, beleza? É possível. Não vou me prolongar esse detalhe agora, tá? Quem tiver alguma dúvida, a gente pode tirar em outro momento com relação a isso, mas saiba apenas que espelhos planos podem sim formar imagens reais, beleza? Imagens na frente do espelho. Como o item não falou que é somente imagens virtuais que são formadas, mas sim que formam imagens virtuais, né? Opa, não, ele falou que todo espelho plano, sim, todo espelho plano forma imagens virtuais. Não forma apenas imagens virtuais, mas forma. Então, item correto, beleza? Então, beleza. Item 2. A imagem do espelho plano é enantiomorfa, direita e de mesmo tamanho. Perfeito, enantiomorfa porque vamos supor que essa vela tivesse uma alça aqui. Essa alça ia aparecer ali do outro lado da minha imagem. É enantiomorfa, ela é oposta, ok? É isso que quer dizer. Ela é direita? É, porque é de cabeça para cima. É isso que quer dizer o termo direita. E de mesmo tamanho? Sim, porque ao ser simétrico a gente fala que o tamanho da imagem e o tamanho do objeto são iguais no espelho plano, tá? Se alguém for com dúvida aqui com o termo direita, ela é um termo que eu estou explicando, tá, para a galera aí, quando eu estou começando a falar, né, de espelhos esféricos, ok? Então não se preocupe, esse termo não estará na prova, mas está aqui na revisão porque é um conceito importante, ok? Que eu dou muito com relação a esse conteúdo, então eu trouxe ele aqui, beleza? Então, o que significa o termo imagem direita? Quer dizer uma imagem de cabeça para cima, no mesmo sentido do meu objeto. Ah, professor, o que seria então uma imagem que não é direita? É uma imagem de cabeça para baixo, né? É aquela imagem que a vela estaria assim, de cabeça para baixo. Espelho plano não faz isso, né? Não faz imagens invertidas, só faz imagens direitas. Beleza? Então, item correto. Opa. Item correto. Terceiro item. Espelhos planos só conseguem criar imagens de objetos estritamente à sua frente. Errado, né? Porque pensa aqui, ó, eu tenho o meu espelho, né? Se eu colocar um objeto na frente do espelho, bacana, ele vai gerar a sua imagem aqui atrás. Mas se eu colocar um objeto que não está estritamente na frente do espelho, né? Frente do espelho seria essa região aqui, ok? E se o meu objeto não estiver exatamente na frente do espelho? Sim. Se você considerar o plano que contém o espelho, então sim, esse espelho gerará uma imagem desse objeto aqui do outro lado, ok? Então não, o objeto não precisa estar na frente do espelho para você conseguir gerar uma imagem dele, beleza? Essa imagem vai estar ali, só que só vai conseguir ver essa imagem a pessoa que estiver aqui, que vai ter esse campo de visão, né? E ao ter esse campo de visão, ele vai conseguir ver a imagem do meu objeto. Ou seja, ela está lá dentro do espelho, mas é difícil de ser vista. Beleza? Então tá. Item 3 está errado. Não é estritamente à sua frente apenas. Beleza? 4. Espelhos planos só conseguem gerar imagens virtuais. Bem, é o que eu tinha dito agora há pouco, né? Espelhos planos conseguem sim gerar imagens fora do espelho, beleza? Conseguem, tá? E a gente chama elas de imagens reais. Então, vou fazer só um exemplozinho aqui, né? Já que caiu um item disso daqui de novo, deixa eu fazer um exemplo. Imagina o Sol lá longe,
ele está emitindo, né, uma luz que vai bater no espelho plano lá na frente. Só que o Sol, como está muito longe da Terra, os seus raios de luz vêm quase paralelos. E quando eles refletirem no espelho esférico, né, você não vai ter uma imagem formada muito próxima, né? Vai ser difícil de formar essa imagem aqui, ok? A imagem vai ser formada lá dentro, né, pelo prolongamento das retas, equidistante, né, do objeto ao espelho. Ou seja, quer dizer que a imagem do Sol vai ficar na mesma distância que o Sol está do espelho, vai ficar muito longe. Você pode pegar e colocar um objeto aqui na frente, que a gente ainda não estudou, mas se chama lente, e vamos supor o que esse objeto faz, né? Ele funciona na forma pelo fenômeno da refração e ele desvia os raios de luz, tá? Só isso que ele faz, desvia os raios de luz, ele desvia um pouquinho. Vamos supor que ele aproximou os raios de luz, apontando numa direção muito próxima. Quando eles baterem no espelho, eles vão se encontrar em algum momento um pouco depois da batida, tá? Esse ponto é onde vai estar formada a imagem, ok? É onde vai estar formada a imagem. E toda imagem no espelho plano é simétrica ao objeto. Então, cadê o objeto? O objeto seria o encontro das retas incidentes, prolongadas. Ali vai estar o objeto. O objeto ele é sempre simétrico em relação à imagem. Então, a distância da imagem até o espelho é a mesma distância do objeto até o espelho. São simétricos, beleza? Então, temos aqui um exemplo de uma imagem, né, real em um objeto virtual, ok? Digo e repito aquilo que eu disse no início do vídeo. Se alguém ficar com alguma dúvida com relação a essa construção de imagem, não quero me prolongar aqui nessa aula de revisão, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida com relação a isso, venha num plantão, coisas do tipo. Mas saiba, sim, espelho plano não gera apenas imagens virtuais. Ele gera também imagens reais, né, em situações mais raras, como essa daqui do exemplo que eu dei. Beleza? Ok. Então, item 4, errado. Ele não consegue só gerar imagens virtuais, tá? Número 5. Campo de visão é a região do espaço em que o observador consegue ver através do espelho. Bem, isso daqui que eu desenhei na minha figura acima é exatamente o campo de visão daquele observador que eu desenhei. Então, o campo de visão é exatamente isso que o item falou, tá? É a região do espaço que o observador consegue ver através do espelho. É exatamente isso. Então, item correto. Beleza. Vamos para a questão número 2 agora. Tá? A questão número 2 fala o seguinte. Imagina ter uma pessoa ali, né, na frente de uma parede em que eu vou colocar um espelho e tem uma árvore atrás. Tá? Quais são os tamanhos das coisas? A pessoa tem 2 metros de altura, a árvore tem 6 metros de altura, a distância da árvore até a pessoa é 2 metros e a distância da pessoa até o espelho é 2 metros. Beleza. Qual o tamanho mínimo que esse espelho tem que ter para ele conseguir ver essa árvore por completo? Como é que a gente vai fazer? A gente vai desenhar a imagem da árvore lá do outro lado, ok? E claro, a imagem vai estar equidistante do espelho. Se a minha árvore no início estava a uma distância de 4 metros do espelho, no final vai ser a mesma coisa, né? A sua imagem vai ser a mesma coisa, vai estar 4 metros do espelho, ok? E para você conseguir ver essa árvore por completo, tem que existir raios de luz que saem do seu olho, não, chegam no seu olho vindo da extremidade superior da árvore e vindo da extremidade inferior da árvore. Isso quer dizer, né, a imagem da árvore, isso quer dizer que o espelho precisa ter exatamente esse tamanho, senão você não consegue ver a árvore por completo. E que tamanho é esse, né? Que tamanho é esse? Vou chamar de X. E vocês concordam que eu posso simplesmente fazer semelhança de triângulo desse triângulo pequenininho aqui que eu estou destacando com o triângulo grandão? Vou destacar aqui também o triângulo grandão. Então nós temos aí 2 triângulos para serem feitos de semelhança. E a altura da imagem é igual à altura do objeto. Então a altura da imagem da árvore também tem 6 metros. E a semelhança de triângulo que eu vou fazer é o seguinte, ó. A altura do triângulo, a base do triângulo maior, que é 6 metros, está para a base do triângulo menor, que é x. Assim como a altura do triângulo maior, que vale quanto? 2 mais 4,
6. A altura do triângulo maior, 6, está para a altura do triângulo menor, que vai valer, daqui até aqui, 2 metros. Beleza? Assim como 6 está para 2. E a gente chega na conclusão que o espelho tem que ter um tamanho mínimo de 2 metros. Esse é o tamanho mínimo que o espelho tem que ter para essa pessoa conseguir ver essa árvore por completo. Beleza? Ok. Então, já respondemos a letra A. A altura mínima do espelho para ver a árvore completa. Essa é a altura mínima do espelho. Mas qual é a altura máxima da borda inferior do espelho para ver essa árvore completa? Ele quer saber a altura da borda inferior do espelho, né, até o solo. Essa altura é o que ele quer saber. Bem, como é que eu vou chegar nisso, né? A gente vai fazer esta semelhança de triângulo aqui, ó. Esse triângulo azul grandão, tá? Esse triângulo azul grandão com esse triângulo azul menorzinho aqui, ó, que eu tô pintando agora. Pronto. Você vai fazer semelhança de triângulo entre esses dois. Você tem que a base do triângulo maior, que é 2 mais 4, 6, está para a base do triângulo menor, que é 4. Assim como a altura do triângulo maior, que é quanto? 2. A altura do triângulo maior, que é 2, está para a altura do triângulo menor, que é y. Ok? E pronto. Basta fazer esta semelhança de triângulo. E você vai ver que o y vai dar 4/3, ok? O que é aproximadamente 1,33363, né, metros. Ok? Então, o espelho tem que ter uma altura de pelo menos 2 metros, né? E tá uma altura do chão, a sua borda inferior precisa estar a uma altura do chão de pelo menos 1,33 metros. Beleza, respondido a letra A e respondido a letra B da questão, tá? A letra C pergunta: qual o tamanho mínimo do espelho e sua posição para ver a si mesmo em árvore por completo em ambos os casos, né? Então, entenda o seguinte, a gente acabou de concluir, né? A gente acabou de concluir que aquele x e aquele y valem, respectivamente, 2 e 1,33 metros. Beleza. Vamos dar o zoom e entender. Se essa pessoa quisesse se ver, qual seria o tamanho que as coisas teriam que ter? Ó, 2 metros e 1,33 é para ele ver a árvore completa. Beleza. E para ele se ver, concordo que se a altura dele é 2 metros, a altura que o espelho tem que ter é 1 metro. A altura que o espelho tem que ter é exatamente 1 metro, metade da altura da pessoa. E ele precisa ser posicionado aonde? Ele precisa ser posicionado aonde? Né? A borda inferior precisa estar na metade da altura dos seus olhos até o chão. É exatamente essa posição que ele precisa ser colocado. Só que a questão, né, no caso eu, esqueci de colocar a altura dos olhos da pessoa. Tá? Então, a gente sabe que a altura mínima que o espelho teria que ter seria metade da altura total, que é 1 metro. Mas, qual é a altura que esse espelho teria que ser colocado do solo? Metade da altura dos seus olhos, né? Se a gente considerar que a altura dos seus olhos dá mais ou menos ali 1,90 m, então significa que esse espelho teria que ser colocado do solo aproximadamente uma altura de metade de 1,90 m, que seria 95 centímetros, né? 0,95 metros, beleza? Se considerarmos que a altura dos olhos da pessoa é aproximadamente 1,9 metros, que foi um dado que eu esqueci de dar na questão, peço perdão. Então, no final das contas, qual é o tamanho que o espelho tem que ter para ele conseguir se ver por completo e ver a árvore por completo? Entenda. Para ele se ver por completo, esse espelho precisa vir daqui, daqui de baixo até aqui em cima. Pronto. Esse espelho faz com que ele se veja por completo. Mas, para ele ver a árvore por completo, ele precisa que o espelho termine ali pelo menos e comece aqui. Ok? Isso quer dizer que o espelho em azul é para ele ver a árvore e o espelho em amarelo é para ele conseguir se ver. Eu preciso que seja feito apenas um único espelho que ele se veja e veja a árvore, né? Então, basta fazer o seguinte. Basta entender que o espelho, então, só precisa vir do ponto mais alto até o ponto mais baixo em que precisa se ter um espelho. Então, o espelho precisa ter esse tamanho aqui para a pessoa conseguir se ver e ver por completo também, né,
a árvore, tá? E que altura, que tamanho é esse, que altura ele tem que estar do chão? Bem, veja o seguinte, quanto é 1,33 menos 0,95? 1,33 menos 0,95 dá 38 centímetros. Então quer dizer, ó, que a distância daqui, do início do 2 metros até o início do que deveria ter o espelho para a pessoa conseguir se ver, esse tamanho é 38 centímetros. Tirei da onde isso? 1,33 menos 0,95, né? Ao fazer esses dois, deu 38 centímetros. O que quer dizer que o espelho total precisa ter 2 metros mais 38 centímetros, ok? Então, um espelho, para ele conseguir se ver e ver por completo a árvore ao mesmo tempo, precisa ter um tamanho, né? Precisa ter um tamanho de 2,38 metros, aproximadamente. Essa é a resposta da letra C, ok? Beleza? Então, o tamanho mínimo do espelho e sua posição para ver a si mesmo em árvore, ambas por completo, é uma altura de 2,38 metros e tem que ser colocado do chão uma altura de 0,95 centímetros. Acabou. Essa é a resposta da letra C. Beleza? Então, tá ali o tamanho mínimo do espelho e a distância mínima que ele tem que estar do chão. Ok. Então, vamos agora para a próxima questão. Questão número 3. Questão número 3. Opa. Puxa aqui, beleza? Olha só, considere o objeto e o espelho a seguir. Então nós temos um objeto, indo para a direita com a velocidade de 2 metros por segundo e temos um espelho indo para a esquerda com a velocidade de 3 metros por segundo, né? A pergunta é, o que acontece com a imagem, né? No caso da letra A, da letra B, qual é a velocidade da imagem em relação ao espelho e depois em relação ao objeto. Então vamos descobrir primeiro qual é a velocidade da imagem, que é 2 vezes a velocidade do espelho menos a velocidade do objeto, não é isso? A gente até fez uma frasezinha para decorar isso aqui, né? Vi 2 véias voando, correto? Um célebre aluno aí, né? Vou manter a descrição de sua identidade, ok? Que nos ajudou aí nessa frase. Então vamos lá. Qual é a velocidade da imagem? 2 vezes a velocidade do espelho, que é 3 para a esquerda, menos a velocidade do objeto, que é 2 para a direita. Bacana? Como é que vai dar isso aqui então? Ó, multiplico 2 vezes o 3, vai dar 6. Então a velocidade, aqui essa multiplicação desse escalar para esse vetor, deu 6 para a esquerda. E como é que você subtrai pelo vetor 2 para a direita? Você tem que lembrar, não existe subtração vetorial. Você vai fazer o quê? Somar com o oposto. Beleza? Isso é a velocidade da imagem. Tranquilo? Isso é a velocidade da imagem, que vai dar exatamente a soma de dois vetores de mesma direção nesse sentido. Então vai dar uma única velocidade de 8 metros por segundo para a esquerda. Pronto, essa é a velocidade da imagem, 8 metros por segundo para a esquerda. Essa é a resposta da letra A, né? Velocidade da imagem igual a 8 metros por segundo. Agora eu transformei o meu vetorial em escalar, só para dar a resposta da questão. Beleza. Letra B é, qual é a velocidade da imagem em relação ao espelho? Pensa, em relação ao espelho. A imagem está se aproximando ou está se afastando? A imagem está à direita do espelho e os dois estão se movendo para a esquerda. Só que a imagem é mais rápida que o espelho, né? Então ela está alcançando o espelho, né? Ela está alcançando o espelho, essa imagem. Quantos metros por segundo ele se aproxima do espelho, né? Essa é a sua velocidade relativa. Como é que a gente vai fazer? Bem, eu tinha dado um decoreba para vocês, não tinha? Qual era o decoreba? É que velocidade relativa é o oposto de soma vetorial. Então, se eu fosse fazer a soma de 8 para a direita com 3 para a esquerda, como é que faz soma vetorial de dois vetores que têm a mesma direção e sentido? Basta somar os seus módulos, que nesse caso, como é velocidade relativa, é o contrário de soma vetorial, né? Então, em vez de somar os módulos, você vai subtrair. Então, portanto, 8 menos 3 vai dar 5 metros por segundo. Isso é o quê? A velocidade da imagem em relação ao espelho. Correto?
Beleza. Qual é a velocidade, né, letra C, qual é a velocidade da imagem em relação ao objeto? Pensa, em relação ao objeto. O objeto está indo para a direita e a imagem indo para a esquerda. Eles estão se aproximando, né? Qual é a velocidade relativa entre eles? Se a imagem está andando 8 para a esquerda e o objeto 2 para a direita, eles estão andando 10 metros a cada segundo para se aproximarem, né? Eles estão se aproximando 10 metros a cada segundo. Essa é a velocidade relativa. Mas, em vez de ir pela interpretação, você pode ir pelo decoreba também da fórmula, né? Seria o quê? Qual é a velocidade da imagem em relação ao objeto? Basta pensar que velocidade relativa é o contrário da soma vetorial. Se eu fosse somar esses dois vetores que têm sentidos opostos, normalmente você subtrai os seus valores. Mas na velocidade relativa é o contrário. Então você vai somar a velocidade da imagem em relação ao objeto é igual a 10 metros por segundo. Beleza? Ok? Então, acabou. Essa foi a questão número 3. Vamos para a questão número 4. Vamos para a questão número 4 agora. Tá? A questão número 4 é o seguinte, né? Ele dá ali, né, uma situação em que eu tenho uma parede, né, onde eu tenho um espelho ali e eu tenho uma lanterna que está jogando uma luz naquela parede, formando, naquele espelho, né, formando um ângulo de 60 graus com o espelho. Essa luz, obviamente, vai bater, ok? A reta normal dela está aqui desenhada e ela vai refletir, obviamente formando um ângulo de incidência igual ao refletido, né? A pergunta é, essa luz fazia isso, só que tem um olho da pessoa que está alinhado com o ponto onde aconteceu a reflexão, né? E está alinhado com a direção normal desse ponto, ok? Quanto o espelho tem que girar para fazer, ó, o espelho vai girar assim, para fazer com que aquela luz refletida vá no olho do observador, né? Essa luz que antes vinha nessa direção vermelha, a questão está perguntando quanto o espelho tem que girar para ela vir para essa direção azul, ok? Inicialmente a luz seguia essa direção vermelha refletida, mas agora eu quero girar o espelho para essa luz ir agora na direção azul. Quanto o espelho tem que girar? Aí você tem que lembrar que o quanto a luz gira, né, é o dobro do quanto o espelho gira. Então, o desvio angular da luz é o dobro da rotação do espelho. Né? Como é que eu descubro, como é que eu calculo quanto o espelho vai ter que girar? É só você pensar que esse ângulo aqui, ó, é o ângulo que representa o meu desvio angular da luz. E você entende que se aquele ângulo é 60 ali na direita, então esse ângulo aqui, ó, é 30 graus. E como o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo refletido, né? Então o ângulo refletido é exatamente o gama, o desvio angular da luz, que é 30 graus. Isso tem que ser igual a 2 vezes o ângulo que o espelho gira. E, portanto, o espelho vai girar quanto? 30 sobre 2, 15 graus. Ok? Então, o espelho tem que girar 15 graus em relação àquela posição inicial para conseguir fazer com que os raios de luz vá no olho do observador. Tá bom? Isso é a questão número 4. E a questão número 5? Bora lá. Questão número 5. Quantas imagens há do objeto A colocado entre dois espelhos? Então, ó, eu coloquei um objeto A entre dois espelhos. Ele está querendo saber o quê? Quantas imagens há desse objeto, né? Então, já vamos lembrar a fórmula? O número de imagens de um objeto entre dois espelhos é 360 sobre o ângulo entre os espelhos menos 1. Ok. Então, ele fala o seguinte. Quantas imagens há do objeto colocado entre dois espelhos, sabendo que o ângulo entre os espelhos tivesse seu valor dobrado, o mínimo de imagens teria diminuído, né, teria 6 unidades a menos. Ou seja, ele está falando que existia uma situação inicial onde existia um ângulo em que os espelhos estavam e formava várias imagens desse objeto. A pergunta é quantas imagens era formado nessa época, sabendo que depois, quando ele dobrou o valor do ângulo, né, dobrou o valor desse ângulo, ou seja, 360 sobre 2 vezes θ, ok? O número de imagens teria 6 unidades a menos. Então faz assim, ó, 2θ menos 1, o número de imagens é igual a número de imagens é igual a n menos 6, né?
quer dizer que o número de imagens reduziu 6 unidades. É isso que quer dizer a questão, tá? Então, nós temos aqui duas equações com duas variáveis. Como é que a gente resolve isso? Sistema, tá bom? Então, basta resolver isso, tá? Então, quando o ângulo era θ, formava n imagens. Quando o ângulo dobrou, foi para 2θ, ele passou a formar n menos 6 imagens. Então, só resolver, substituir esse n aqui. Eu vou ter o quê? N no lugar do n, né, perdão, 360 sobre θ menos 1. Isso é o n da primeira equação. Menos 6 tem que ser igual a 360 sobre 2θ menos 1. Aqueles parênteses, depois de ter substituído n, a gente repara que eles foram à toa. Por quê? Porque não tem nenhum número multiplicando parênteses para que faça alguma justificativa para aquele parênteses. Então ele é desnecessário, só tirei ele. A partir daqui a gente entende que eu posso cortar menos 1 com menos 1, né? E a gente chega à conclusão que a gente tem que fazer MMC para resolver essa questão, ok? Então eu vou pegar aquele 6 e multiplicar por θ em cima e embaixo. E a gente vai ter que 360 menos 6θ sobre θ é igual a 360 sobre 2θ. Beleza? Ok? Então, eu estava pensando que eu tinha errado alguma coisa aqui. Tá. Então, olha só. Vou passar o θ. Isso aqui vai dar uma equação de segundo grau, né? Se eu fizer isso, vai. Mas eu acho que é isso mesmo, olha só. Passo o θ para lá multiplicando e o 2θ para cá multiplicando. Eu vou ter, ó, 2θ vai fazer um chuveirinho. Então, 2 vezes 360, 720 θ menos 12 θ ao quadrado. Tudo isso dá igual a 360 vezes θ. Repare que, na verdade, eu já podia ter cortado os θs lá no início, né? Poderia ter cortado os θs aqui e ter ficado 1. Né? E na hora que eu fosse fazer o chuveirinho, olha só, ia ficar só isso daqui, ó. 360 menos 6θ vezes 2. Tudo isso igual a 1 vezes 360, que dá o próprio 360. Então, vamos fazer o chuveirinho. 2 vezes 360 é 720. E 2 vezes 6 θs é 12 θ. Bacana? Só estou resolvendo a equação. Só isso que eu estou fazendo. Então, passo 12 θ para lá, passo 360 para cá. 720 menos 360 dá 360. Tudo isso é igual a 12 θ. E, portanto, o θ é 360 sobre 12. O que vai dar quanto? 360 sobre 12 vai dar 30. Beleza? Então, o ângulo D é igual a 30 graus. Tá? Essa é a pergunta da questão? Não, porque ele não perguntou o ângulo, ele perguntou o número de imagens. Então, é só substituir. Olha só. O n, então, é igual a 360 sobre 30 menos 1. Ok? Isso vai dar 11 imagens. Acabou a questão agora. Agora sim, acabou a questão. Tá? Então, veja, eu tinha um objeto que quando eu dobrava o seu ângulo, o número de imagens reduzia em 6. E a partir disso, a gente podia fazer essa equação e resolver o nosso sistema, onde bastava isolar a variável em uma das equações e substituir na outra. Beleza? Então, tá aí, resolvida a questão número 5 e revisão finalizada. Então, galera, boa prova para vocês. Qualquer dúvida, venham no plantão.